Direito em Debate. Oferecimento OAB-RJ. CAARG. Boa noite. Falar em escravidão parece um tema distante, abolido do Brasil há muitos anos pela Lei Áurea. Parece, mas não é. Ainda hoje, milhares de pessoas, famílias inteiras, trabalham em fazendas, garimpos, bordéis, indústrias, como se fossem escravos. As denúncias vêm de todos os cantos: Amazonas, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro. O perfil desta escravidão moderna é sempre o mesmo: a oferta de bons salários e de uma vida melhor, que na realidade não passa de horas intermináveis de trabalho sem qualquer direito. Casa e comida são descontados de uma suposta dívida com o patrão que nunca tem fim. O dinheiro jamais chega à mão destes trabalhadores, que são ainda vítimas de agressões físicas e psicológicas. O trabalho escravo é o tema do Direito em Debate de hoje, que começa agora ao vivo para todo o Brasil. Veja quem são os nossos convidados. O vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Seção Rio de Janeiro, Vanderlei Rebelo, o procurador do Trabalho, Wilson Prudente, a procuradora da República, Neide Cardoso de Oliveira, e completando a nossa mesa, o padre Ricardo Rezende, que também é antropólogo. Como sempre, quem coordena o debate é o advogado José Fernandes Júnior. Boa noite, Zé Fernandes, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Cris? Tudo ótimo. A nossa primeira participação de um telespectador ao vivo por telefone é o Emilson Nunes Costa, que fala de Volta Redonda aqui no estado do Rio de Janeiro. Boa noite, Emilson, tudo bem? Boa noite. Quando toda atividade lucrativa é dele, né? Muitas Mas a vezes responsabilidade não seria, nesse caso, conjunta em relação a ao responsabilidade é conjunta do gato, desse empreiteiro, intermediário. quando ele também pode ser encontrado durante a fiscalização, também submetendo os trabalhadores à escravidão imediatamente naquele momento da fiscalização. Seja porque é ele que mantém a cantina da fazenda, na cantina ele mantém os trabalhadores em dívida, ou Para o primeiro intervalo do programa de hoje, mas voltamos a seguir com o Direito em Debate, falando sobre trabalho escravo. TVE é uma emissora da Rede Brasil. Direito em Debate. Oferecimento OAB-RJ. CAARG. Qual é o plano de saúde? Oferecimento OAB-RJ. CAARG. Direito em Debate está de volta ao vivo para todo o Brasil, hoje falando sobre acesso à justiça. Você que está em casa nos assistindo, participe, faça a sua pergunta através do nosso telefone, fax ou e-mail. O endereço eletrônico é direito@tvebrasil.com.br. O telefone, já um velho conhecido seu, 0800 21 6688. Você sabe também que a ligação é gratuita e você ainda pode participar mandando a sua pergunta pelo fax aqui para o Rio de Janeiro, 2232-3279. E a gente tem aqui uma ligação de Brasília, mas antes, aqui no intervalo, a gente estava conversando, parece que o Zé Fernandes queria fazer uma perguntinha aqui para o juiz. Doutor Geraldo, acho que é por aí. Pois é, porque em alguns lugares não há defensoria? É uma coisa complicada de se entender, né? Olha, temos aí questões que vão desde lobbies, interesse. Felizmente, tem sido o autor do pior exemplo possível. Ele tem segurado essa demanda, não criando as defensorias públicas. Até porque é um estado com demandas gigantescas, não é? Bem, nós vamos agora à participação do José Pierre Borges, que conversa conosco por telefone de Brasília. Boa noite. Boa noite a todos. Eu sou estudante de Direito. Chamadas hipossuficientes, ou seja, aquelas pessoas que não têm meios de pagar custas e honorários de advogado. Em relação à segunda parte da pergunta dele, que seria como diminuir a burocracia para o acesso das pessoas tanto ao Ministério Público quanto à Defensoria. Bem, nós temos queremos o 0800. Ok, a gente vai agora à participação de uma outra telespectadora, dessa vez falando de Aracaju e Sergipe, a Luzimar Gandolfo. Boa noite, Luzimar. Boa noite. Eu venho reclamar, é que eu fiz uma compra de um... Para que fizesse valer os seus direitos ou ingressar em juízo se assim não conseguisse. Quer dizer, não tem nada a ver o fato de ter sido no Rio de Janeiro morar anteriormente? Não influi em nada? Acho que não vejo nenhum óbice.
Ok. E nós direito... Provavelmente. Inclusive, doutor Nicola, parece que se for nesse ritmo, né, dos 2 últimos anos, com essa criação enorme de cursos de direito, em 2010 nós vamos ter 5.000 cursos de direito no Brasil. Quer dizer, absurdo, então, né? Cristiane, Muito advogado. Hoje pela manhã, eu também sou conselheiro da OAB seccional do Rio de Janeiro, conversando com... O que aconteceu também foi uma política dos governos de enfraquecimento das universidades públicas, favorecendo as universidades particulares. Já falaram que está sendo usada essa, quer dizer, a concessão para que essas faculdades funcionem, que estaria sendo usada como moeda eleitoral, não é? Certamente existe barganha política envolvendo o governo, de governos pretéritos. Os dados aqui foram colocados, são dados do Ministério. Uma ideia, os telespectadores têm uma ideia, o Conselho Federal, nos últimos 3 anos, rejeitou 50% dos cursos que foram por ele avaliados. Pois é, então, isso na é uma verdade, coisa quer bastante... dizer, desse número tão grande de faculdades, de cursos de direito agora no país, parece que 88 foram criados só no passado e a OAB só deu o aval, só deu um parecer favorável para 2 instituições. Está tendo realmente uma queda de braço entre a OAB e o MEC? Olha, nós não diríamos uma queda de braço, tá? Há muito tempo o Conselho Federal já vem buscando uma aproximação com o Ministério, exatamente para que haja uma atuação conjunta, para que esses critérios eles sejam padronizados de avaliação e para que não haja essa discrepância, para que não haja essa divergência. Inclusive o ministro Fernando Haddad, mas tem prevalecido mesmo internamente na OAB a posição de que apenas aquele que colou o grau pode prestar o exame. Ok, diante desse esclarecimento, a gente vai para um pequeno intervalo e volta a seguir com Direito em Debate, um programa da TVE Brasil. Oferecimento OAB-RJ. CARGE. Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil, hoje falando sobre os direitos do trabalhador doméstico. E você que está em casa pode participar mandando a sua pergunta através do nosso telefone, fax ou e-mail. O endereço eletrônico é direito@tvebrasil.com.br. Já o telefone, você sabe, é o 0800 21 6689. Lembrando sempre que a ligação é gratuita. E ainda dá para conversar com a gente, ou melhor, conversar não, mas pelo fax, mandar a sua pergunta aqui para o Rio de Janeiro, 2232-3271. E quem de fato conversa conosco agora por telefone, falando daqui do Rio de Janeiro, é o Aurélio Batista. Boa noite, Aurélio, tudo bem? Boa noite, Cristiane. Eu gostaria de desejar felicitações a todos nessa noite. E eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Raquel. É sobre licença médica. Eu tenho uma empregada doméstica, ela tem carteira assinada, a gente paga o INSS mensalmente e ela vai precisar fazer um... Também poderíamos caracterizar aí o empregado regido pela CLT. Por exemplo, doutora Oscar, a gente estava falando de trabalhadores numa situação híbrida, se é que a gente pode falar assim. Por exemplo, um motorista particular, quer dizer, ele serve a pessoa, seria um trabalhador doméstico, mas também, quer dizer, atende muitas vezes ao patrão que vai à empresa e fica o dia inteiro em função daquilo. Quer dizer, ele é um trabalhador doméstico, ele é um trabalhador da empresa. Qual é a caracterização disso, doutor Oscar? Antes de mais nada, boa noite a todos os presentes. Eu gostaria de escrevê-lo no FGTS. Uma última dúvida só nesse caso, por exemplo, a diarista, uma vez por semana, deve ser pedido por parte do empregador um recibo, alguma coisa do gênero, para evitar problemas futuros na justiça? Olha, eu como advogado, eu vivo de recomendar. O que eu devo recomendar às pessoas é que sempre que estão fazendo algum pagamento, tomem um recibo. Este caso de... Vamos agora para mais um intervalo e voltamos a seguir com o Direito em Debate. TVE é uma emissora da Rede Brasil. O debate de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que todos os e-mails que não foram respondidos durante o programa, inclusive aqui um fax aqui da Raica, de Uberaba, Minas Gerais, perguntando sobre o trabalho da Comissão Pastoral da Terra, vou encaminhar aqui para o padre Ricardo Rezende e tantos outros aqui, a Solange Ferreira dos Santos, Duque de Caxias, do Rio de Janeiro. Quer dizer, todos os e-mails e fax vão ser encaminhados aqui aos nossos convidados, à ouvidoria da OAB, Seção Rio de Janeiro. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os nossos convidados aqui na mesa, o advogado Vanderlei Rebelo, o procurador do Trabalho Wilson Prudente, a procuradora da República
Neide Cardoso de Oliveira e o antropólogo e padre Ricardo Rezende. E a sua participação em casa, que sempre ajuda a tornar o programa ainda melhor. E na próxima semana, o nosso tema é aborto. Então, uma boa noite e até lá. O tema da semana